aí, turma, sejam muito bem-vindos a mais um IadaCast, é o podcast sobre educação e tecnologia. E esse podcast é apoiado pela IADA. A IADA é uma escola de programação e robótica para crianças e jovens, focada em STEAM Education. E hoje a gente se propõe a responder uma pergunta que surgiu aqui enquanto a gente estava conversando num momento qualquer, que é por que fazer um projeto é mais legal do que assistir uma aula expositiva? Eu sou o Jerônimo. Eu sou a Tamilinha. Eu sou a Aninha. Eu sou o Elvinho. Vamos lá, turma. Antes de a gente começar aqui, eu quero explicar um pouco mais sobre aula expositiva e a gente vai se limitar em aula expositiva àquele momento onde a gente está numa sala de aula e um professor está falando para a turma toda e a turma está passiva só escutando. É um momento lateral, onde tem um monólogo, normalmente pelo professor, e os outros estão apenas escutando passivamente. E um projeto é um momento... Vamos começar aqui essa construção do que é um projeto. Um projeto é um momento onde as pessoas estão construindo algo, seja ela digital ou física mesmo, no mundo físico, tá? Mas um momento onde estão construindo algo. É bem simplista nesse início mesmo, porque a primeira pergunta provocadora pra gente começar essa discussão é o seguinte: será que todo momento onde a gente está construindo algo é mais legal do que qualquer momento também onde a gente está escutando? Qualquer projeto pode ser mais interessante que qualquer aula expositiva? Qualquer projeto pode ser mais legal do que qualquer aula expositiva? Eu acho que aí depende do legal. Depende do que é legal, né? Porque pode ter algum momento que você tá construindo alguma coisa, mas que seja monótono também. Que seja uma coisa só de apertar parafusos, ou só um negócio meio... Ah, tá bom, tô só... separando folhas. Pode ser um projeto, tô separando umas coisas aqui porque depois nós vamos usar isso depois. Pode ser um momento dentro do projeto que não seja tão legal, mas que tenha um objetivo no final que é legal. Dentro de um projeto você tem algumas atividades que não sejam tão legais, mas que fazem sentido dentro do contexto todo. Se você fizesse isso separado, não seria tão legal. Então, acho que tem alguns momentos dentro do projeto que não é tão legal, mas que ainda assim faz mais sentido do que você só ficar ouvindo uma pessoa falando, que ali você consegue viajar, ir para outro mundo e esquecer que aquela pessoa tá falando também. Você acha que o pior dos projetos é mais legal do que o melhor das aulas expositivas? Ou do momento expositivo? Não necessariamente mal. Eu acho que construir alguma coisa, fazer um projeto vai te dar mais emoções e são as emoções que ajudam a gente a conectar com aquilo que a gente está fazendo. Uma aula expositiva, se ela for muito monótona, vai te dar uma emoção muito morna, que você não vai conseguir lembrar daquilo que está acontecendo. É uma coisa que eu me lembro muito das minhas aulas de projeto, é que geralmente elas vinham carregadas de um trabalho em grupo. Então, até às vezes essas atividades que eram mais chatas, ou sei lá, só separar as coisas e tal, tinham mais pessoas envolvidas no meu grupo e eu tinha que executar essa minha atividade para eu poder ajudar o grupo e aí a gente construir alguma coisa mais legal depois. E aí eu não sei, na minha cabeça sempre tinha assim aquelas 5, 6 carteiras todas juntas, uma do lado da outra e todo mundo trabalhando junto, mesmo que cada um estivesse fazendo uma atividade diferente, sabe? Então, uma das coisas que diferenciava muito das aulas sobre projetos dentro da minha escola regular para as aulas expositivas era isso, era o trabalho em grupo. Porque aí, pelo menos, assim, sei lá, ou a gente estava num ambiente um pouco mais descontraído, ou a gente estava... enfim, perto do colega e um esperando o que o outro tava fazendo e um, eu vou te ajudar, não, blá, 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 sabe, assim, essas coisas acabavam, eu não sei, essas são as lembranças que eu mais tenho. Quando tinham essas aulas, são as lembranças que eu mais tenho, era esse envolvimento com o grupo. E eu acho que numa aula expositiva é tipo você por você e só sente, escuta e absorve, e se alguém estiver do lado falando, ele até te atrapalha, né? Não precisa nem estar do lado, pode estar meio em volta. Ele te atrapalha, então assim, pode até ser que o que ele tá falando é mais interessante do que o que o professor tá falando. Mas aí rola um conflito ali, pelo menos pra mim rolava um conflito interno entre o conversar e atrapalhar a aula e o prestar atenção no professor ali. Eu acho que não é nem você por você numa aula expositiva, porque a aula expositiva tira a sua possibilidade de expressão. Você está num momento onde você está passivo e sendo receptor de algo. Então, você não tem ação nenhuma sobre aquilo, nenhuma
nenhuma expressão sua naquele momento, de qualquer forma, assim. Então, você está recebendo. Você tá totalmente passivo e alheio àquele momento, sabe? Então, acho que não é nem você por você. Né? E sobre conversar, não seja o coleguinha que foi conversando, não. É só uma questão mesmo de ouvir, pelo menos, o professor. Já que tá naquele momento, vamos ouvir o professor. Eu acho que o que conta muito em aula de projeto é um momento de agitação, assim. E quando você tá fazendo um projeto, você acaba até se movendo mais, acaba interagindo mais com o pessoal, acaba interagindo com o ambiente. Eu acho que conta muito mais, que é o grande diferencial da aula expositiva. Como a gente falou, a aula expositiva você só tá recebendo informação, você tá lá parado e qualquer coisa pode te distrair, se o assunto não for legal, você não vai dar bola. Todo mundo que já foi pra aula e só tava de corpo, nem tava sabendo o que tava acontecendo lá. E aula de projeto não, em algum momento sempre tem um clique pra você, nossa, meu Deus, tem que fazer isso daqui, aí tem que arrumar isso, e às vezes tá dando certo, não tá dando certo. Quando não dá certo, acaba dando aquele mini desespero, né? Tem que fazer dar certo. E quando dá certo, você fala assim, meu, tô conseguindo, que legal, que da hora. Então, a aula de projeto é sempre legal, até se ela for difícil, né? Porque são os projetos muito difíceis também. Sobre a aula expositiva em relação à geração de emoções, vamos falar um pouco mais em relação às emoções. Você falou que as aulas expositivas geram menos emoções do que quando você está envolvido num projeto, né, de forma geral. Antes de perguntar quais emoções são geradas aí, que vocês acham que são geradas, existem outros momentos, vários momentos, onde a gente está totalmente alheio, é um momento parecido, vou fazer um paralelo aqui, é um momento parecido com as aulas expositivas, né, ou com esse momento de monólogo, que são o momento onde a gente está consumindo conteúdo na internet, por exemplo. Então, desde assistir vídeos, ou assistir um filme, assistir série, quantas horas a gente passa assistindo série, né? Quem aí do outro lado nunca fez uma maratona de séries, aqui a gente costuma dizer. Passa horas assistindo uma série, ou passa, vai no cinema, ou assiste peças de teatro, que tá totalmente também consumindo aquilo, sendo receptor do que tá acontecendo. Qual que é a diferença disso para uma aula? Por que a aula expositiva gera menos emoções que isso, ou não, e tal? Eu diria que a aula expositiva, ela é um conteúdo imposto. Você não escolheu aprender aquilo que eles estão te falando ali. É um conteúdo, todo um conteúdo programático que a escola tem, que todo mundo diz que não, com essa idade você tem que aprender isso, com aquela idade você tem que aprender aquilo outro. Agora você está na aula de ciências, então você vai aprender sobre ciências. Agora você está na aula de matemática, você vai aprender sobre matemática. Ou você está na aula de português, geografia, você vai aprender sobre essas disciplinas. Então eu acho que essa é uma das diferenças que a gente pode ter. Agora, quando você está assistindo um vídeo no YouTube, você escolheu aquele vídeo, você olhou para aquela thumbnail ali, que é a capinha lá do vídeo, né? Você olhou para ela e falou, esse vídeo parece interessante, deixa eu assistir. E aí, se o vídeo não é interessante, você muda para outro vídeo, sabe? Agora, você tá numa aula lá, essa aula não é interessante, não dá para você passar pro lado e escolher um outro vídeo. Colocava o professor 3x4, ficava louco isso. Então, eu acho que esse uma das diferenças entre conteúdos que a gente acessa na internet, ou séries até, né? Mesmo a série, às vezes tem uns episódios na série que você fala, ai, que droga, né? Vou passar pro próximo episódio que aqui não tá acontecendo nada. Ou você, vou pular esse pedacinho que tá me dando agonia, né? Então, você consegue escolher ali o que tá acontecendo, né? Agora, na aula, não dá pra você falar, professor, pula esse assunto que eu já sei isso. Talvez esse elemento da escolha, inclusive, diferencia uma aula expositiva de uma palestra. Porque tende a ter mais engajamento também em palestras. Em eventos, enfim. Que existe um momento muito parecido do que as aulas expositivas, né? Existe um momento onde tem uma pessoa falando e mais outras várias escutando. Mas tende a ter mais engajamento numa palestra, as pessoas ficarem mais atentas, ficarem mais ali dispostas a ouvir o que está sendo falado. Porque então, elas decidiram estar lá naquela palestra. Elas se deslocaram da casa dela para ir até aquela palestra, assistir, escolheram aquele palestrante para... Então, talvez esse elemento da escolha ajude ao engajamento também, né? Melhorar o engajamento, legal. Já aconteceu também de você ir numa palestra, olhar pelo título e falar, não era bem o que eu queria, né? E agora, como é que eu saio aqui dessa palestra, né? O cara não te cativar, né? Isso que é sempre difícil sentar na frente. Na frente. A dica é sentar nas cadeiras laterais e tal. Outra coisa que eu acho legal, né, de projetos é que além de você estar numa postura ativa, geralmente as divisões de tarefas ali,
elas estão envolvidas com coisas que você já gosta mais ou você já tem mais habilidades e tudo mais. Então, tipo, ou você vai aprender alguma coisa nova, né? Até o apertar o parafuso, dependendo da fase escolar e da idade, não é uma coisa tão intuitiva, né? As crianças não sabem fazer isso. Então, é uma coisa assim que ela tá aprendendo e ela tá aprendendo ali na prática, né? Com a mão na massa. Ou então, a galera que dobra a caixa. É uma galera que talvez ou já tenha mais habilidade ou vai... Nossa, mas eu posso fazer isso em casa também, sabe? Agora que eu aprendi a fazer isso, será que eu não consigo, por exemplo, encapar o meu caderno ou fazer uma caixinha de presente e assim, assado? Então, tipo, além de você colocar a mão na massa, eu acho que você aprende, né, e conquista outras habilidades que numa aula expositiva são momentos menores que você faz isso, né? Não tô dizendo que você não aprende e não desenvolve habilidades em outros momentos, numa aula expositiva, mas acho que são talvez menos significativas ou menos marcantes. Acho que você não percebe o quanto você tá aprendendo ali, ou quanto você tá desenvolvendo naquele momento. A gente comentou aqui um dos motivos para projeto ser mais legal, mais interessante do que uma aula expositiva é a possibilidade de escolha, né? E a outra foi sobre emoções. Que tipo de emoção que é criada num projeto emoção mesmo. Que tipo de emoção que é criada, que pode ser desenvolvida num projeto que não é desenvolvido numa aula expositiva? De completar algo, né? De fazer algo, de ver um negócio concluído. Eu acho que isso numa aula expositiva é um pouco mais difícil você ter aquele momento dentro de uma aula expositiva. Porque o professor tá só falando. Pode ser que você consiga conectar alguma coisa com outra coisa que você já sabe, mas quando você tá fazendo algum projeto, tá com a mão na massa daquele projeto, você vê aquele seu momento ali na sua frente, né? Você fala, então eu montei aquele outro negócio, eu fiz todo aquele outro trabalho chato antes, pra isso aqui poder se conectar nesse outro negócio aqui, sabe? Então, eu acho que é um momento mais fácil de você ligar uma coisa com a outra. Pode ser que não aconteça com todo mundo, tem algumas idades que é mais fácil as crianças conectarem, né? E essas coisas que não tem tanta conexão, mas depois elas se conectam. Mas eu acho que visualmente é mais fácil você aprender essas coisas do que só numa palestra, só nas falas, né? Eu gostava muito do desenho do Mundo de Bob, não sei se vocês lembram, ou se eu tô muito velha aqui, mas era legal quando ele tava na sala de aula e ele imaginava muita coisa, né? E aí quando ele tava com a professora lá falando, ele se imaginava escorregando nas palavras que a professora tava falando ali e tal, sabe? Então, eu acho que quando a gente tá só prestando atenção numa palestra, você pode estar só... Eu acho que eu me perdi aqui no assunto, porque eu fui que nem o Bob, né? Fui escorregando nas palavras aqui. Mas esse momento de você conectar visualmente, né? Quando a gente faz alguma coisa visual, é mais fácil de você enxergar as coisas do que quando você tá só ouvindo. E aí você se perde quando você tá ouvindo a outra pessoa e tal. E é isso. Eu acho que mesmo os sentimentos de não realização também fazem parte desse momento, né? Do tipo, você não conseguir fazer o projeto também é um sentimento do tipo, eu não consegui fazer esse projeto, né? É uma coisa que marca também, né? Um sentimento que você vai lembrar daquilo. Aquele projeto lá eu não consegui fazer. Ele é no mínimo mais intenso também, porque quando você não entende uma aula expositiva, né? Ou algum conceito está sendo falado, explicado, você até se sente desconfortável, você fala, não entendi. Mas quando você não consegue realizar aquele projeto, construir aquele negócio, parece que dá mais intenso, né? Essa sensação, essa emoção, talvez negativa no momento, né? Quando ela acontece, mas ela não é negativa no todo. A frustração. A frustração de que você tá sentindo ali, porque não conseguiu realizar, é mais intensa do que quando você se frustra porque não entendeu algo que está sendo falado. A gente tende a lembrar mais do que a gente sentiu mais, dos momentos em que a gente sentiu emoções mais intensas, seja elas
quais forem. Se for emoções mais intensas, alegres, a gente tende a lembrar de momentos que foram muito alegres, aquele negócio que a gente teve muita felicidade. O contrário também, quando a gente teve muita tristeza, ou muita frustração, ou muita raiva, quando são muito intensas, essas memórias tendem a ser mais presentes. Esses momentos são mais memoráveis. Quando acontece alguma coisa ruim, é ruim quando ele fica marcado, né? Porque é o que acontece, por exemplo, quando alguém sofre um acidente, ou é um assalto, ou é alguma coisa assim, né? Ali surgem sentimentos de medo, de desespero, de dor até, né? Dependendo se for um acidente. E que isso fica marcado depois, né? Você relembra ele a todo momento. Então, quando é nesse lado aí, eu acho que é ruim. Agora, quando a gente usa isso para você lembrar para você aprender alguma coisa, ou para você conhecer, por mais que, eu tô tentando fazer um negócio aqui, tento, e não consigo, né? Aí eu acho que é um lado positivo. E eu até brinco, às vezes, com os meus colegas, que na faculdade eu fiz, acho que uma REC só, né? E eu tive amigos que fizeram algumas disciplinas, que nem cálculo 1, cálculo 2, fizeram 2, 3 vezes para conseguir passar. E eu brinco que eles aprenderam mais do que eu, porque eles tiveram mais dificuldade, eles precisaram estudar aquilo mais vezes. Por mais que eu passei de primeira, assim, eu não lembro de muita coisa, assim, sabe, do cálculo 1. E ele pega esses amigos que reprovaram algumas vezes a mais e eles super lembram de coisas e falam, nossa, da integral de não sei o quê. Eu fico olhando pra ele, nossa, já esqueci disso, sabe? A única coisa que eu lembro de cálculo é que uma vez eu tinha que fazer um teorema de Stokes e eu escrevi esse teorema de Strokes. E aí o meu professor me zoou tanto por causa da banda, e é a única coisa que eu lembro. Acho que o grande lance está na intensidade das emoções. E quando esse momento ele é intenso e está relacionado, as emoções desse momento é intenso e está relacionado a algum aprendizado, né? Algum aprendizado, provavelmente esse aprendizado vai ser mais memorável. Então acho que essa é a grande sacada. Nem os momentos, dentro do nosso contexto aqui, nem os momentos serem mais memoráveis ou não, a gente lembrar ou não de um momento ou outro. É que quando esse momento memorável está associado a um aprendizado, ou algo que você conseguiu desenvolver, isso se torna mais perene também. Essa que é a grande sacada. A gente falou de realização, mas tem também o momento de alegria do projeto, né? De ver o negócio funcionando, né? Que é meio misto, né? Realização e alegria, mas é quando você faz o negócio funcionar, e aí o que acontece muito aqui em sala de aula é que os alunos precisam desmontar o projeto antes de acabar a aula, e eles não querem desmontar porque querem mostrar para os pais, né? Não quero desmontar, professor. Não quero desmontar. Não, eu tenho aluno que fala até, mas aí a gente tá matando o nosso robô, a gente criou o nosso filho, e aí agora no final da aula a gente tem que matar ele. Eu falo, não, gente, é só um projeto, só. Eles ficam com toda essa emoção, assim. Olha que louco isso que você falou, já vou puxar esse gancho. Quando você constrói algo, esse momento em que você tá construindo algo, te dá portas para explorar a sua imaginação. Isso que você acabou de falar, é o nosso filho, a gente tá... Cara, isso é uma viagem total, assim, é uma imaginação total. É óbvio que não é o seu filho, você... Mas enfim, eles estão imaginando aquilo, aquele carinho, aquele negócio que começa a dar nome pras coisas. E quando que vocês já não viram um projeto de alguém que você fala assim, o que é isso? Você olhando entendeu? E o aluno, quando construiu aquilo, né, seja algo físico ou digital, ele tem um propósito, ele imaginou aquilo ser algo. Ele falou, professor, isso daqui... sei lá, é um chifrinho da vaquinha aqui que a gente montou. E você fala assim, nossa, mas não parece da sua cabeça, né? Você fala assim, não parece, mas ele imaginou e conseguiu transpor, se expressar, né? Expressar aquela imaginação num mundo real, sabe? Seja virtual ou físico. Essa imaginação pode ser... Eles utilizam até para dar nome para as peças dos kits, né? Total, é verdade. E aí a gente acaba pegando esses nomes também, né? Tem uma peça lá que em algumas turmas é pato, em algumas turmas é cavalinho, camelo, cachorro. Depende do repertório de cada turma, né? Outro ponto legal do projeto, vamos voltar aos elementos, tá? Então, elementos que podem deixar um projeto legal. O que tem no projeto nesse momento de aprendizagem que deixa isso mais legal, que é um lado positivo?
Outro lance legal que vai de encontro à possibilidade de escolha, porque quando você tem a possibilidade de escolha, você provavelmente vai trabalhar com interesses. Então, não que sempre um projeto vai ser trabalhado com interesses, né? Nem é isso. Mas é que cria a possibilidade de você imprimir o seu interesse ou trabalhar com os seus interesses dentro daquele momento. E isso, com certeza, é mais legal, né? Você trabalhar com algo que você já se interessa do que algo que você não tá nem aí. É o grande lance também de você usar o que você já sabe para aprender algo novo. É muito mais significativo isso para as pessoas que tá aprendendo quando você parte de algo que você já sabe. Do que, do nada apareceu um assunto aqui e isso começou a ser explicado para mim e é isso daí. Você não cria conexão naquele contexto. E quando você tem a possibilidade de trabalhar com interesses, é um ótimo gatilho para você partir de algo que a pessoa já sabe. Porque se ele se interessa, ele já conhece. Se ele já conhece, ele vai se sentir motivado a trabalhar em cima daquela atividade justamente porque, enfim, é algo que ele já sabe, já tem familiaridade, já tem interesse, já gosta, já tá ligado a algumas emoções, eventualmente positivas, se ele já gosta ou não. E essa possibilidade é enorme quando está trabalhando com esse momento de construção. Acho que combinado com as emoções, combinado com os interesses e tudo mais, baseado em todo esse contexto que a construção possibilita, tem o lance da diversidade dos inputs também. Quando um professor está falando na frente da sala e os outros estão escutando, ainda mais se for uma fala monótona, assim, você tem pouca diversidade, né? Seu pensamento continua bem linear, assim, aquele input só que está recebendo, aquela linha de raciocínio e... Enfim, você não tem muita diversidade na mente, assim, de pensamento, né? E de inputs, informações diferentes entrando. Quando você trabalha construindo algo, a possibilidade de interação com aquele algo também te possibilita ter muitos inputs diferentes, né? Você tá aqui, você viu uma coisa ali, daí o outro seu amigo que tá junto, ainda mais se você estiver trabalhando em grupo, seu amigo já falou uma outra coisa, que já foi um outro input, que aí você já viajou na maionese em cima daquilo. Pô, e se isso daqui não parece um cavalinho? Parece uma coisa esquisita, né? Parece uma coisa que tá fugindo do foco. Porque quando você, estou lá montando alguma coisa, aí de repente um aluno fala assim, nossa, essa peça não parece um cavalo? Parece que está fugindo do foco, mas, pô, isso na verdade é diversidade de input. Porque ao mesmo tempo que você está montando, você já está combinando aquelas informações com outro contexto que você já viveu, já conhece. Se você está olhando para aquela peça e, nossa, isso daqui parece uma lhama. Cara, isso é poderosíssimo, né? Dentro do da sua construção de repertório e das suas conexões com diversos contextos, diversas áreas da sua vida. Porque o conhecimento, ele é interligado, né? O que você sabe em muitos contextos, né? Exclusivo de um ambiente. E acho que os projetos também dão de liberdade, né, dessa criação, é porque você está trabalhando geralmente com coisas que em sala de aula, numa aula tradicional, uma aula expositiva, você não estaria trabalhando, né? Então você está mexendo com peças, você pode estar trabalhando com sucata, você pode estar trabalhando com computador, criando algum programa. Então são coisas que dentro da sala de aula, com uma aula expositiva, você não estaria trabalhando. O que eu fazia, mais ou menos, em sala de aula, para tentar driblar um pouquinho isso aí, para tentar trazer um pouquinho de projeto para dentro de quando eu estava estudando, é que eu escrevia muito, né? Então eu tentava me tornar ativa, pegando as coisas que o professor estava falando e anotava, mas anotava de um jeito assim, completamente aleatório. Não era anotar o que o professor estava escrevendo na lousa. Eu escrevia no cantinho do caderno com uma cor de caneta diferente, porque o professor falou daquele jeito. Aí eu tinha um outro input, mas o professor falou tal coisa, e aí eu anotava uma pergunta no outro cantinho do caderno, com outra cor de caneta, com outro estilo de letra no caderno, sabe? Então eu tentava driblar, trazer um pouquinho de me tornar ativa em sala de aula para poder me conectar mais com o conteúdo, me conectar mais com o que estava acontecendo ali. E eu acho que uma dúvida que a gente pode tentar responder aqui é como levar, né, esses elementos todos que a gente citou de projetos para uma sala de aula tradicional, né, para uma aula expositiva, sabe? Porque é legal a gente apontar que a aula expositiva por si só não é boa, mas e aí? Como é que, se o professor está lá acostumado a ter essa aula, o que a gente pode fazer para melhorar, né? O que a gente pode levar, o que o professor pode fazer de diferente na sala dele, na aula dele, mesmo ela sendo expositiva,
para trazer esses elementos ali. Será que dá pra gente fazer isso? Tem alguma coisa que dá? E eu acho que os professores de cursinho, eles acabam fazendo bastante isso, né? Tentando levar as emoções, principalmente, né, pra sala de aula. Porque eles fazem aquelas palhaçadas deles, criam aquelas musiquinhas, né? Então, é uma aula expositiva, mas eles estão tentando trazer emoção para os alunos para ver se os alunos conectam com o conteúdo, né? Mas se a gente pensar, você tinha falado eu não me conecto com esse assunto aqui porque o professor acabou de jogar esse assunto ali na sala de aula e tal. Eu acho que às vezes a gente precisa mostrar alguma coisa nova para os alunos terem repertório, mesmo nas aulas de projetos, né? Às vezes a gente precisa jogar um assunto meio solto ali que não tem conexão com nada para eles, assim, a princípio. Mas aí depois a gente vai usar esse assunto como base para as próximas aulas. E aí a gente volta nele e fala dele de novo. E aí o aluno já vai ter uma conexão com aquilo. Eu já vi isso antes, então agora eu sei a partir desse primeiro assunto, então eu consigo fazer outras coisas. Eu acho que para uma aula expositiva, o professor também consegue fazer essas conexões. E não criar aulas completamente separadas. Hoje a aula de português é sobre subjetivo, sei lá. Sobre tal coisa. A aula que vem vai ser um outro assunto completamente desconexo que não tem nada a ver com isso. Dá para criar toda uma linha, uma história, sei lá, a gente vai estudar agora a história do João que tá tentando descobrir alguma coisa aqui, e aí o João é o sujeito aqui da nossa frase, sabe? E aí na próxima aula a gente liga o João com os predicados da aula, sabe? E aí tentar fazer uma conexão dessas aulas também expositivas para o aluno também se conectar, para o aluno fazer essas ligações. Então quer dizer que o mundo não aprender não é um negócio compartimentado, né? Isso é uma coisa que eu acho que eu já falei num outro podcast, mas eu acho que o que a escola tradicional, né, o modelo que a gente tem hoje, ele acabou se compartimentando tanto por causa da revolução tecnológica lá, era industrial, né, de que as coisas, quanto mais especializado era um trabalhador, melhor ele era para fazer aquilo, então melhor era pra gente fazer, né? O Fordismo, né? Então, aquelas coisas todas. E agora a gente não precisa mais disso, porque quem faz essas coisas muito especializadas são robôs, né? E aí, como o conhecimento acabou sendo muito compartimentado, ficou difícil para as crianças começarem a fazer essas ligações. Então, se os professores começarem a ajudar nessas ligações, eu acho que também ajuda, né? E é um elemento do que a gente faz muito em projetos, né? Que é ligar vários assuntos dentro de um mesmo projeto, que daria para um professor, dentro da sala de aula, ele ligar todas as aulas dele ali para os alunos. Inclusive, construir essa história com os próprios alunos, né? Também. Porque você deu o exemplo aí do João e tudo mais, mas eu acho que os alunos podem participar dessa construção dessas histórias. Porque eu acho que a partir do momento que você joga pra eles, né? Então tá bom, então vamos pensar então agora num personagem. É fulano, vamos lá, nome do personagem. Que características que esse personagem vai ter, e blá, blá, blá. As crianças vão se envolvendo mais com aquilo. E provavelmente as coisas que eles vão levantar estão relacionadas já com coisas que eles já têm interesse, com coisas que eles já gostam. Então, esses dias a gente fez uma aula com as crianças lá de programação e tudo mais, e o Jerônimo foi contar um storytelling para eles fazerem um joguinho relacionado a esse storytelling. Em vez de ele simplesmente chegar lá e contar, ele foi, qual que é seu animal favorito? E aí assim, e aí ele foi percebendo as atitudes das crianças na sala de aula, e aí as características que os personagens da história tinham estavam relacionadas, inclusive, assim, pelo menos deu pra perceber, com posturas e atitudes que as crianças tinham. E aí eles foram super envolvidos, e assim, a construção da animação e do joguinho no final tava muito mais empolgante pra eles do que se a gente simplesmente tivesse chegado, contado uma historinha lá. Porque é lógico que isso também já é muito legal, né? Você chegar com uma historinha e agora? Como que a gente termina essa história? Vamos desenhar, vamos escrever, vamos... Já é uma coisa diferente, já é legal. Só que você construir essa história com os alunos, com elementos ali da sala, com elementos que eles gostam, é muito mais divertido, né? E aí eu acho que eles se envolvem muito mais com o projeto. E a sacada, né? Além da história ali,
Se simplesmente a gente chegasse e falasse, pessoal, quero que vocês façam... Nunca... E essa turma, por acaso, nunca tinha desenvolvido um jogo. Nunca tinha... Era a primeira relação deles com a produção de um jogo. No sentido de que você controla alguns personagens, esses personagens têm objetivos e tal. Se eu chego e falo, pessoal, eu quero que vocês construam um jogo onde tenha sei lá, o herói, o vilão, e ele tem que chegar e fazer isso, cumprir isso. Só contar o objetivo, né, do jogo. Isso já é muito legal, de novo, né? Mas é pra demonstrar que sempre dá pra você fazer um pouquinho diferente, um pouquinho mais. Isso já é muito legal, né? Se envolver na construção de um jogo já é um negócio muito louco, que é de uma potencialidade enorme pra você se expressar através daquilo. Mas a gente já teve experiências desse momento, durar 1 aula, 2 aulas, às vezes, sabe? Aí tem o lance de você contar uma história, que aí você já envolve um pouco mais as pessoas que estão ali, né? Você fala assim, nossa. E aí eu sempre gosto, quando contar a história, ainda mais nesse tipo de produção, é deixar uma história sem final, pra eles poderem criar em cima da minha história. Se eu tô contando a história, a possibilidade deles criarem. Também não é uma história só dada. Então já tem mais um pouquinho uma possibilidade de criar. Então conto uma história até um ponto, e agora o final você decide, sabe? E agora, um pouquinho a mais a construir junto com as crianças da própria história, né? Pegando os elementos que eles deram, como o exemplo que a Aninha deu ali. Cara, foram 3 aulas, 4 aulas, eles não querem parar de fazer a mesma coisa, sabe? Eles não querem parar de fazer, mas não, vou parar, já deu, já encerrou, já tá bom, tá muito legal o projeto. Não quer parar, cara, não quer parar de fazer o mesmo projeto. E aí eles mandam pergunta pra gente no site, aí eles ficam pedindo... Mas aí a gente pode terminar agora? E se eu terminar outra aula antes? Ou seja, eles já estão assim, querendo fazer as outras coisas e se engajar mais pra depois poder terminar, sabe? Então, assim, tá sendo até engraçado, porque toda semana eles vêm pedir assim, e aquele joguinho, eu quero terminar, eu quero mais. E assim, o objetivo que a gente tinha, eles até cumpriram já, só que eles querem incrementar, né? E é isso que é muito louco. Eu acho que incrementando tudo isso aí, o input importante, assim, que eu acho, que todo mundo falou assim, é um grande input da criação. E também eu vejo um outro lado também. Eu vejo aquele lado onde você dá os objetivos, assim, você faz toda essa história com o objetivo final, e aí os alunos não conseguem chegar naquele objetivo final. Só que aí você abre a possibilidade, perguntando para eles assim, qual a outra maneira que ele faria aquilo funcionar. Por exemplo, aconteceu algo na aula parecido, onde o objetivo era controlar uma garra com os botões do controlador, por exemplo. E aí as crianças não estavam conseguindo, e eu perguntei para elas, e aí, como que vocês fariam de outro jeito? Eles resolveram então usar 2 sensores assim de toque. E aí eles começaram a mudar com o mesmo objetivo final, em usar a garra e tudo mais. E na hora que eles conseguiram programar usando os sensores de toque, eles viram que não era tão difícil programar usando os botões também do controlador. Então, eles viram na cabeça deles um caminho mais fácil, criaram esse caminho, chegaram no objetivo final e viram que no final eles também conseguiriam usar o que eu tinha falado para eles fazerem. Então isso que é legal, eles expandiram a cabeça deles para um caminho mais fácil. Então eles tiveram esse input de criar um caminho diferente, criaram e assim, conhecendo esse caminho diferente conseguiram abrir a cabeça para conhecer o outro caminho que eu tinha pedido. Esse input de criação para mim é o mais importante, assim, uma aula de projeto, principalmente. Assim. Você não fecha a casinha, assim, você dá o caminho e eles veem o que eles vão acabar fazendo. E outro elemento que é extremamente potente e possível dentro desse ambiente de construção, que é o lance do projeto, é o feedback instantâneo. Cara, você não tem muita certeza se você tá entendendo muito bem ou não aquilo que o cara tá falando. Às vezes, ainda mais no modelo que a gente tem, na estrutura que a gente tem, você fica esperando pra ver se você sabe aquilo mesmo quando você for fazer uma prova, quando você sair a sua nota, sei lá, que aí você vai ter uma certeza. Pô, eu sei mesmo disso ou não, sei ou não sei. Então, você consome e nunca sabe se você aprendeu mesmo ou não, pelo menos não tem essa sensação de saber ou não. E o que acontece? Quando você trabalha com construção, o feedback, ele é instantâneo. O que quer dizer com o feedback? Você consegue perceber instantaneamente as coisas que você sabe e o que você não sabe. Porque você tentou fazer, não deu certo, você já
viu que não sabe. Viu que precisa voltar e fazer de outra forma. Você tentou de outro jeito, pô, consegui, avancei isso daqui. Né? Sei lá, você tá programando lá, coloquei uma linha de código, coloquei um bloquinho de código, deu certo. Montei um negocinho no robô, deu certo. Ah, escrevi alguma coisa aqui que funcionou. Então você já consegue saber instantaneamente e aos pouquinhos, né? Todo bem quebradinho assim, coisinhas por coisinhas. Esse feedback instantâneo é de um poder, enfim, enorme. E é muito possível dentro desse ambiente de construção, quando você está fazendo. Uma coisa que eu sempre comparo também essa profissão de professor, né? Ainda mais dentro de projetos, é que a gente é um improvisador também, né? Então eu gosto muito de assistir os Barbixas, né? Os improvisos deles e tal. E eles fazem igual a Aninha falou ali, eles pegam 3 palavras da plateia e criam uma história ali na sua frente. E foi mais ou menos o que vocês fizeram, né? Que o Gera falou fez lá com os alunos. Pegou 3 palavras da plateia, que eram os alunos, e criou uma história. É uma boa ideia. Vamos dar um pouco mais de improviso pra gente tentar fazer tipo os Barbichos na aula. Parece uma ideia aqui. Mas é que o que já acontece também, né? Às vezes a gente tá criando um projeto, que nem o Elcio falou, né? O projeto dele lá. Aí a criança não tá conseguindo fazer daquele jeito, tá? Mas então como é que você conseguiria? Ah, se eu usar um botão, eu consigo. Então tá, vai lá, faz desse jeito. E aí depois eles por eles próprios perceberam que do outro jeito também, ia ser igual, sabe? Não era tão difícil assim. Então improvisou em cima. Mesmo tendo preparado uma aula, né? Um conteúdo ali, você pode deixar as coisas parecerem que estão saindo um pouquinho ali do seu planejado, mas que elas vão caminhar pro mesmo caminho, assim, né? E eu acho isso muito legal, eu acho isso muito incrível, essa capacidade da gente conseguir adaptar a nossa aula de acordo com aquilo dos inputs que os alunos estão dando pra gente. E eu acho que numa aula tradicional, numa aula expositiva, daria também pro professor falar. Porque às vezes o aluno fala, professor, mas eu já vi uma planta desse tipo aí e ela não parecia com essa aí, sei lá, uma aula de ciências, né? Ela não parecia com essa daí, né? E aí o professor pode explorar um pouquinho mais mas onde você viu essa planta? Ela estava em qual ambiente, né? Será que ela estava sendo plantada numa estufa e aí por isso que ela não era tão parecida, sabe? Então aí os alunos conseguiriam conectar com esse assunto de um jeito diferente também. Mesmo sendo uma história de um só dos alunos, todo mundo ia falar, nossa, mas que legal e tal. Iam querer saber mais sobre isso e tal. Claro que um projeto, um momento de construção, ele é muito mais potente. Mas acho que a grande questão aí, né, que você comentou, é que você sempre pode fazer alguma coisa para melhorar. Pô, não é porque talvez a sua aula esteja tudo, assim, tem um cronograma muito apertado, você tem que cumprir aqueles conteúdos por ordens superiores, sei lá, algo desse tipo, que não dá pra você fazer nada, zero de coisas. Então alguma coisinha dá. E aí sempre dá. Inclusive quando você já trabalha com projeto, alguma coisinha dá. E quando você não faz nada, alguma coisinha também dá. Então é sempre essa mentalidade que eu acho que tem que desenvolver. E aí, o que fica de moral é o quanto que a gente tem que mudar a postura do aluno, né? Porque a gente tá falando a aula de projetos é mais legal que a expositiva, mas a gente sabe que uma aula expositiva, ela é necessária e em vários momentos, inclusive dentro de uma estrutura de projetos, existe esse momento de ser uma coisa expositiva, de gente, para todo mundo, preste atenção em mim, a gente vai pra lousa também, a gente faz coisas na lousa. Não é uma bagunça, não é uma coisa... cada hora faz de um jeito e cada um faz o que quer e o tempo todo é assim. Então a gente sabe que essa parte expositiva, essa passividade dos alunos, ela também, em alguns momentos, ela é importante. Mas tem que ser menos momentos, né? Tem que ser um pedaço da sua aula e não a sua aula inteira. E aí eu acho que todas essas coisas de você perguntar pro aluno, questionar e tentar construir esse conhecimento, é você colocar o aluno numa postura um pouco mais ativa. É lógico que a gente tem várias maneiras diferentes de ensinar o mesmo conteúdo. Mas procura uma maneira que ele fique um pouco mais ativo. Já é melhor do que total a passividade. Às vezes não vai dar pra gente fazer o projeto 100% das aulas. Todas as aulas seriam um projeto, ou todos os conteúdos seriam um projeto. Mas a gente consegue sempre tirar o aluno dessa postura passiva o tempo todo, sabe? E aí tem vários inputs que a gente pode colocar. Então eu acho que essa atividade dos alunos, sabe? O aluno ser ativo, o aluno ter voz, o aluno construir,
é o essencial. E eu acho que é isso que a gente tem que mudar nas nossas aulas sempre. E aí, independente do seu local de trabalho e qual... Se segue a apostila, se não segue, se é escola pública, se não é... É isso que a gente tem que começar, pelo menos. E aí os projetos, eles vão vindo. E aí, conforme os alunos têm mais voz, eles vão te dando mais informações sobre o que eles têm interesse. E às vezes você consegue pensar num projeto sobre o que seria interessante para os alunos, construir essas histórias com eles e assim por diante. Eu acho que aula expositiva não é necessária. Daí é uma opinião bem pessoal. Vou expressar a minha opinião pessoal aqui. Eu acho que a aula expositiva não é necessária. Eu acho que é um recurso útil, mas ela não é necessária. Eu acho que você não precisa explicar nada pra ninguém. Eu acho que, ainda mais hoje, como a gente consegue consumir as informações, eu acho que você consegue desenvolver conteúdos, qualquer conteúdo, sem precisar explicar. É uma opinião pessoal, mas eu acho que sim, eu acho que porque, enfim, e eu já vou aproveitar para puxar um gancho aqui, que eu gosto muito, como a gente tá falando de projetos hoje, tem uma iniciativa do MIT, Media Lab, lá nos Estados Unidos, que chama Lifelong Kindergarten, que a galera fala um pouco sobre aprendizagem criativa e tal, né, como desenvolver a aprendizagem de outros formatos. E o Mitch, que é um dos fundadores desse grupo, ele fala sobre os pilares da aprendizagem criativa e um dos pilares, tem os 4 P's lá, um dos pilares é projeto. E aí ele fala justamente isso, né? Essa é a grande sacada do Mitch. Ele fala assim, algumas pessoas acham que precisa explicar algum conteúdo para então esse conteúdo ser aplicado a um projeto. E eu acredito totalmente o oposto. Eu acredito que os conteúdos podem ser despertados através de um projeto. E não que ele precisa, eu vou explicar algo para ele, para depois ele aplicar isso em alguma coisa. Não, ele estando envolvido em uma coisa, ele vai procurar desenvolver aquela coisa. E aí, não é uma aula expositiva, sabe? Quando um aluno chega pra você e pergunta assim, professor, não tô conseguindo fazer o meu personagem pular aqui. Eu tenho um vácuo aqui no meu jogo, não consigo fazer o personagem fazer o pulo. E quando você vai lá pra ele e fala assim, então, pra você fazer ele pular, você pode fazer isso, ou dar uma dica e tal, não é uma aula expositiva isso. São sugestões de trabalho que o aluno vai sacar alguma informação ali e vai aplicar, sabe? Então, acho que isso é mais do que o suficiente para desenvolver muitos conteúdos. Eu acho que a aula expositiva não é uma coisa necessária e, assim, necessária. É uma ferramenta que você pode usar, é interessante usar em alguns momentos, é um recurso muito útil, que às vezes corta alguns caminhos mais rápidos, pode ser menos memoráveis, depende de como você faz essa exposição. Se você faz mais ou menos emotiva, pode ser mais ou menos memorável. Mas a ideia é que ela não é necessária. Acho que é isso que o pessoal às vezes fica nessa, né? De, eu preciso dar minha aula expositiva, porque senão meus alunos... Não, pô, eles conseguem. As crianças, por exemplo, a infância. A infância é uma das fases onde a gente tem um enorme desenvolvimento, né? Uma fase onde a gente aprende muita coisa. Desde falar, oralidade, movimentação, relação, e enfim, as brincadeiras e tudo mais. E ninguém chega para as crianças e fala assim, senta aqui um pouquinho agora, eu vou explicar para você aqui na lousa um conceito. Daí vou te explicar o conceito de andar. Eu vou te explicar o conceito de andar. E, cara, andar é uma atividade tão... Você precisa equilibrar o corpo. Exatamente, é isso que faria numa aula tradicional, né? Não, aí o seu ponto de equilíbrio tá em tal posição e você precisa colocar e tal. Mas quando você é bebê, o seu ponto de equilíbrio não tá no umbigo mais, né? Porque a cabeça é muito grande, então... E é um lance também, puxando lá o pessoal do Lifelong Kindergarten, que a ideia do Lifelong Kindergarten é justamente essa, né? A tradução é que você consiga aprender, ou que a sua vida toda de acadêmica, de desenvolvimento, seja como no jardim de infância. E como que as pessoas aprendem no jardim de infância? Cara, experimentando, indo lá, quebrando a cara, voltando, interagindo com o conhecimento, sabe? E esse é o momento onde você aprende muito. Esse é muito, muito rico, muito poderoso também, esse momento. E acho que para tirar os alunos da posição passiva, tornar eles um pouco mais ativos ou ativos mesmo, o professor também vai ter que ser ativo. Então, o que a gente mais quer é que os professores saiam dessa posição passiva também de que, mas na minha escola sempre foi assim, mas a apostila é sempre assim. Não, vamos lá, e aí? O que dá para fazer diferente? Não, eu sei que isso daqui... esse conteúdo funciona assim, mas e se eu fizesse diferente? Será que os alunos não aprenderiam mais rápido? Se eu fizesse de outro jeito, será que eles não entenderiam melhor? Será que não tem como eu melhorar essa aula aqui que eu tô dando, que eu sempre dei, sabe? Então, eu acho que os professores também precisam ter essa postura mais ativa também.
Nada de abre na página 200 e pouco e copia ela e tal. Tem um professor que ainda faz isso, mano. E aí tá deixando o aluno mais ativo, pô. Ele tá copiando, tá ativo. Acho que não é bem assim, não, né? Tá ativo, tá copiando lá, faz o resumo aí. Cara, mas é perceptível a diferença da aula quando uma turma tá acostumada com o seu jeito mais passivo e você é um professor mais ativo, né? A gente fica até muito inquieto, assim, porque a gente quer que a galera interage, quer animar, mas aí você vê aquelas carinhas, assim, tristes, pra baixo, assim. Aí entra a parte do repertório do professor também, né? Que a gente sempre fala, que a gente sempre toca. Quanto mais repertório, mais, entre aspas, mais fácil você chamar a atenção da galera e mais fácil da galera lembrar de você, né? Lembrar do seu jeito de aula e animar com a sua aula. E aí entra lá, a gente conseguir da galera entrar na sua sala de aula e sair dessa sala de aula mais animada do que entrou, né? Que é aquele negócio de energia. Nas nossas aulas é muito comum, quando a gente pega uma turma nova, eles falarem, mas eu não sei fazer. Mas e você já tentou alguma coisa, né? O que você já tentou? Não, mas é que eu não sei fazer. Então, eles têm muito medo de começar, de fazer alguma coisa, porque eles estão muito acostumados a só receber informação e replicar aquela informação. Então, é muito comum eles ficarem esperando, mas e agora? O que é pra fazer? E agora? Qual peça que eu encaixo? Então, esse é uma angústia, assim, que dá, mas a gente precisa começar a trabalhar com as crianças no começo, né, dos projetos, para eles começarem a quebrar isso do tipo, eu posso tentar, se eu tentar aqui eu vou ver que não funcionou e aí depois eu tento outra coisa, sabe? Não tem problema. E aí a descoberta é incrível quando a criança percebe que ela pode ir lá tentar e descobrir por ela mesma e tal. É incrível, né? Essa mudança, essa chavinha. Bom, turma, vamos fazer um jogo aqui, um bate-bola agora. A pergunta-chave desse nosso momento aqui, do podcast, é: por que fazer um projeto é mais legal do que assistir uma aula expositiva? E o bate-bola é o seguinte: cada um tem que responder essa pergunta com uma palavra. Por que fazer um projeto é mais legal do que assistir uma aula expositiva? Quer dizer, pode ser assim, por que tal coisa, né? Pode ser uma palavra composta. Postura ativa. Criação. Trabalhar os interesses. Eu vou de protagonismo. Muito bom, turma. Então a gente comentou aqui sobre o porquê fazer um projeto é tão legal. E a gente falou sobre as emoções, que quando você tem um momento com uma emoção mais intensa, esse momento se torna mais memorável, e quando está relacionado com o momento de aprendizagem, consequentemente você leva para uma aprendizagem mais perene. A gente falou sobre deixar os alunos mais ativos, sobre trabalhar interesses, sobre a diversidade de pensamentos e inputs que pode ter no momento do projeto, possibilidade de criação, possibilidade de imaginação, transformar o que você imagina num mundo real, possibilidade de trabalhar em grupo, algumas habilidades essenciais no nosso mundo cotidiano mesmo a se desenvolver quando está em projetos, que é muito mais difícil quando está em uma aula expositiva. Enfim, tem muitos motivos para você trabalhar por projetos, e são esses alguns motivos que a gente citou, que trabalhar com projetos é mais legal do que assistir uma aula expositiva. Muito obrigado, esse foi o IadaCast, eu sou o Jerônimo. Eu sou a Tavinha, até o próximo. Eu sou a Aninha, tchau. Eu sou a Alvinha, até mais, galera. Valeu, turma.